Fala aí, galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Meu Professor de Exatas. Eu sou o professor Rodrigo e você está na aula de número 1, que nós vamos falar sobre notação científica. Mas antes disso, solta a vinheta. Bom, a notação científica ela é uma ferramenta de extrema importância para que possamos fazer cálculos com mais facilidade envolvendo números que são extremamente grandes ou extremamente pequenos. Mas para isso, eu vou virar o quadro onde eu vou te explicar como é que se transforma esses números para facilitar a sua vida. Fechou? Então, vira aí e vamos nessa. Como eu disse a vocês, a notação científica ela é uma ferramenta fundamental que vai nos permitir a representar números que são muito grandes ou muito pequenos, de uma maneira mais simplificada e mais fácil de se ler. E aí, a notação científica, ela sempre vai ser representada por dois termos. Esse primeiro termo, ele pode ser inteiro, pode ser o 2, 3, 4, 5, ou números com vírgula. Por exemplo, 1,6, 7,3. A única regra é que esse número, ele sempre tem que estar entre 1 e 10, mas nunca 10. É isso que está sendo explicado através dessa linguagem algébrica aqui. Ou seja, esse número aqui, ele tem que ter apenas um dígito antes da vírgula. Por exemplo, aqui ó, 2,3. Um dígito antes da vírgula. Depois da vírgula, não tem regra, pode ser 2, 3 números, enfim. Mas antes da vírgula, apenas um dígito. Já mostro para vocês como é que funciona. E o segundo termo, ele sempre vai ser uma potência de base 10. Sempre, gente, sempre vai ser uma potência de base 10. Elevado a um número que a gente vai representar a quantidade de vezes que a vírgula ela foi transportada até transformar nesse número aqui. Esse número ele pode ser tanto positivo quanto negativo. O que vai diferenciar esses dois vai ser, quando for positivo, quer dizer que é um número muito grande que eu estou reduzindo de maneira mais fácil. Ou quando for muito pequeno, aqueles números que começam com zero, tipo 0,00003, 0,0000200. A gente tira essa quantidade de zeros e reduz e fica dessa maneira. Essas letras aqui que eu coloquei, na verdade, a gente vai substituir elas, tá? Esse 10 aqui sempre vai estar lá, mas esse A e esse N a gente sempre substitui por um outro número. Agora eu vou te dar um exemplo. Se a gente olhar esse número bater de cara, a gente tem uma certa dificuldade para poder ler o número. A gente tem que ver quantos zeros tem para poder ler o número. Por exemplo, aqui é 230 milhões. E se a gente representar esse número na notação científica? Fica assim, ó, 2,3 vezes 10 elevado a 8. Mas o que seria esse 8 aqui? Vem comigo, vou te dar uns exemplos bem práticos. Olha só, como transformar os números em notação científica. Olha só, o raio da Terra, ele mede 6.371.000 metros. Isso aqui por si só já é um número gigantesco. Agora, se fosse em centímetros, meu Deus, o número ia aumentar cada vez mais. Milímetros, a cada vez mais. E para ler aquele número gigantesco fica muito difícil. Então, olha só, vamos reduzir esse número aqui. Primeira regra vai ser, você vai colocar uma nova vírgula, onde esse número que você vai colocar vírgula, ele esteja entre 1 e 10, mas nunca 10. Pode ser 9,9999, mas nunca 10, tá? Olha só, se a gente colocar a vírgula aqui, vai ficar 6.371. Passou muito de 10. Então a gente vai colocar a vírgula em outro lugar. Se eu colocar a vírgula aqui, ó, vai ficar 63,71. E não pode. Lembra da regra? A regra é que eu tenho que ter apenas um dígito antes da vírgula, um número antes da vírgula. Esse vai ser o nosso número para colocar no lugar do A. Então, olha só. Vou pegar esse número e vou ignorar os zeros, tá? 6,371. Esse vai ser o nosso número. Às vezes, em alguns casos, você não precisa representar todos os números depois da vírgula. Se for um caso que não precisa de tanta exatidão, sabe? Você pode até arredondar para 6,4 e tudo mais. Vezes 10, sempre isso, tá, gente? Vezes 10 elevado a quanto? Agora, se for um número grande, lembre-se que vai ser positivo, que é o nosso caso. Qual que vai ser o número? Vamos contar quantos números tem depois da vírgula. O que pode confundir muito
Porque se vezes 10 elevado a tanto, normalmente os alunos eles contam os zeros, mas não é para contar os zeros, é para contar todos os números depois da vírgula, se for um número grande, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nosso expoente vai ser 6, simples assim. Então, fica esse número aqui. Próximo, distância da Terra à Lua. A distância da Terra à Lua é cerca de 384 milhões e 400 mil metros. Vamos representar esse número em notação científica. Vai ficar assim, ó. Primeiro, tem que colocar vírgula. Preciso que o número da frente ele fique entre 1 e 10, desde que eu tenha um dígito antes da vírgula. Olha só. Se eu colocar a vírgula aqui, ó, vai ficar 38,44. Não é o que a gente quer. Passou de 10. Mas se a gente colocar a vírgula aqui, vai ficar 3,844, que é o que a gente quer, um dígito antes da vírgula. Olha só, 3,844 vezes 10, sempre vezes 10. Vezes 10 elevado a quanto? Agora que a gente vai definir. Olha só, quantos números tem depois da vírgula? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o nosso expoente. Como é um número muito, muito grande, esse daqui vai ser positivo. Não preciso colocar o sinal. Agora, olha só esses dois últimos exemplos, que são números bem, bem pequenos. Diâmetro de um fio de cabelo humano em metros fica isso daí, ó, 0,000000002 metros. Agora, quando for um número pequeno, presta atenção nessa regra. De novo, vamos colocar vírgula em um número que tenha um dígito antes da vírgula. Olha só. Se a gente colocar a vírgula aqui, ó, vai ficar 0,2. Nem chegou no 1. Então a gente precisa colocar a vírgula depois do 2. Olha só, 2,0 é o que a gente quer. Precisa ter um número que fique entre 1 e 10. Vou colocar lá, representar o número 2. Como aqui seria 2,0, eu não preciso representar esse vírgula 0, tá bom? Não é necessário. A menos que o exercício te peça, a menos que esteja nas alternativas, aparece bastante isso em vestibular. Mas usualmente falando, é a mesma coisa que eu pegar se for comprar um negócio. Aí pergunta, quanto custa esse carimbo? Claro que não é isso, né? Aí ele custa R$2,00. Esses 0 centavos eu não preciso falar, é só falar que é R$2 e pronto. Então, ó, não precisa colocar menos que o exercício peça. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a quanto? Agora que está o detalhe. Você não vai contar quantos números tem depois da vírgula. Porque a gente não tem números para a gente contar. Como eu já tinha uma outra vírgula, a gente não pode representar um número com duas vírgulas, a gente vai contar quantos números tem entre uma vírgula e a outra. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. A gente conta o 2 também, porque ele é um número, né? Então, 2 vezes 10 elevado a 5. Só que, como é um número bem pequeno, a gente vai colocar o sinal negativo na frente. Agora o último, que é o tamanho do átomo de carbono. Ele mede 0,00000, vários zeros e o 15. Vamos representar esse número em notação científica para ficar mais fácil. Olha só. De novo, coloca a vírgula em um número que esteja entre 1 e 10, mas nunca 10. A vírgula vai ficar aqui, ó. 1,5, perfeito, está entre 1 e 10. Vamos representar aqui, ó. 1,5 vezes 10 é elevado a quanto? De novo, vamos contar quantos números tem entre uma vírgula e a outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes 10 elevado a menos 10. Negativo porque é um número bem, bem pequeno. E fica aí desse jeito. Bom, agora eu vou sair um pouquinho para vocês poderem printar aí. Pode printar. Printou? Beleza. Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que tenha esclarecido as suas dúvidas sobre notação científica, como transformar números grandes e pequenos em uma forma mais prática, né? Porque vai ser fundamental vocês entenderem isso. Porque não tem como fugir de notação científica, gente. Muitas vezes aparecem as grandezas representadas por notação. E vai ser fundamental, a partir de agora, vocês entenderem como é que funciona as operações com notação científica. Beleza? E
Não esquece de deixar o seu like e ativar as notificações para perder nenhum vídeo. Se perder nossa cabine da Combinadores, temos 3 vídeos por dia. Cadê? Liguei agora. Para se inscrever no canal, né, galera? É isso, um beijo e tchau. Até a próxima aula.